Olá, está começando mais um SaúdeCast SP. No episódio de hoje nós vamos falar sobre hanseníase. E eu tenho aqui comigo o Carlos Maraston. Ele é coordenador do Programa Municipal de Controle da Hanseníase. Carlos, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Eu que agradeço, Giovana. Bom, para começar, então, você pode explicar para a gente de uma forma simples o que é a hanseníase? A hanseníase, ela é uma doença transmissível, ela passa de uma pessoa para outra desde que não tratada, né? E normalmente ela acaba cometendo mais a pele, os nervos, através das terminações nervosas. E, se não tratada, ela vai evoluindo e vai causando incapacidades físicas na pessoa acometida que não fez o tratamento. Certo. E quais são esses principais sinais e sintomas que costumam aparecer no início da hanseníase? A hanseníase é uma doença, ela é progressiva, né? Então, no início, normalmente, pode dar formigamento, diminuição da sensibilidade da pele ao tato, à dor, ao calor, ao frio. E manchas, né? Manchas às vezes esbranquiçadas, avermelhadas. Então, no início, aparece muitas vezes somente uma pequena mancha. Aí ela vai aumentando. Ou, muitas vezes, é só numa região do corpo, numa parte, em que vai perdendo a sensibilidade e a pessoa, muitas vezes, nem percebe que perdeu essa sensibilidade. E aí, quando ela vai perceber isso, a doença já está evoluída, né? Mas sempre há a possibilidade de um tratamento. Por que a perda de sensibilidade é um sinal tão importante para o diagnóstico da hanseníase? Porque na hanseníase, o agente causador dessa doença é uma micobactéria, causa essa doença, ela tem uma preleição por algumas áreas do corpo, e principalmente terminações nervosas, que ficam, né, nos terminais da nossa pele, em qualquer parte do corpo humano. E quando essa micobactéria chega, ela se instala ali e ela vai destruindo as estruturas da pele nas diferentes camadas. E com o passar do tempo, apesar de ser uma evolução muito lenta, ela vai então diminuindo algumas estruturas, né, que vão sendo ali, vamos dizer assim, estragadas, né, por bem dizer. Então, por exemplo, começa a ter queda de pelo na região, ou começa a ficar a parte ali onde essa micobactéria está. Ela pode ficar sem ter a sudorese, sem ter aquele óleozinho, a lubrificação que a gente tem na pele. Fica ressecada, assim, Isso. né? E aí também vai causando manchas. Pode ser esbranquiçadas ou avermelhadas, e também ela pode ir dando assim formigamentos. A pessoa pode estar sentindo, muitas vezes, começando a sentir como se fosse um formigamento naquela região. Tudo isso é por conta da evolução dessa bactéria, e se isso não for tratado, isso vai aumentando. E aí, não só nos terminais na pele, aí vai pegando, a gente fala, grandes troncos nervosos, né? É como se fosse aprofundando e pegando os nervos maiores. E aí, por isso, vai criando lesão? É nesse momento que começam a sair as lesões? Isso, as lesões, na realidade, elas vão acontecendo por essa evolução e porque a pessoa não está se cuidando. Então, quando a pessoa não tem sensibilidade, fica uma mancha dormente, muitas vezes a pessoa se machuca, se queima, bate, acontece em acidente ou raspa em algum lugar, e como não sente, então a lesão ali vira uma ferida, não é ela que causa. Isso é um efeito secundário, isso é o que a gente diria, é uma incapacidade que já vai sendo instalada, porque ela vai destruindo a nossa proteção. Então a pele tem né, alguns mecanismos de defesa, e aí essa bactéria com o tempo vai destruindo todos esses mecanismos, essas estruturas que estão lá na pele e essas terminações nervosas. Nós temos 3 tipos, né, de terminações nervosas na pele. Uma ao tato, outra à dor e outra à temperatura. Então, conforme isso vai sendo destruído, você vai perdendo essa capacidade de proteção. E aí você vai se machucando, vai se ferindo, e aí viram úlceras, né? Que, se não forem tratadas, vão ter infecções, e aí vai caminhando, chegando muitas vezes até a amputações, né? De dedos, ou pé, mão, e aí vai dependendo do local, né?
Bom, então vamos falar agora da parte boa, né? Existe tratamento para hanseníase, como ele funciona e por que é tão importante não interromper esse tratamento. A hanseníase, ela tem um tratamento, é super tranquilo o tratamento, né? Pode se manifestar em 4 formas diferentes, né? Que é um pouco assim, é um espectro, né? Que tem da doença e também tem a ver com a evolução. Mas todas essas formas, ela tem tratamento. O tratamento pode ser durante 6 meses ou durante 1 ano. Aí depende do momento e da evolução da doença que essa pessoa esteja. Mas todas elas são tratadas com uma associação de medicamentos, né, que a gente chama esse grupo de medicamentos de poliquimioterapia. E aí esses medicamentos, esses antibióticos associados, eles vão condenar as formas mais simples durante 6 meses. A pessoa, a partir do momento que está diagnosticada, isso qualquer forma, ela toma a primeira dose, ela não está mais transmitindo a doença. Certo. Isso é bastante importante também as pessoas tomarem consciência. E não evolui também, por exemplo, a pessoa pode buscar o tratamento de uma forma mais tardia, né? Depois que já aconteceu alguma coisa. Ele não evolui dali, ele regride? A partir do momento que ele tomou a medicação, ele não está mais transmitindo, aí da doença ele vai melhorando e se cura. Vai ter alta, ou depois de 6 meses, ou depois de 12 meses. Uma dose mensal, que é tomado na unidade de referência de hanseníase, no caso aqui nosso, né, no município de São Paulo. E aí leva uma cartelinha desse medicamento para tomar em casa, esse antibiótico todo dia toma uma dose. Aí a doença não evolui e ele cura. Agora, o problema, Giovana, que acontece normalmente é assim, se a pessoa já tem uma incapacidade instalada, ou seja, se já tem um comprometimento de algum nervo e esse nervo começou a comprometer já músculos, dependendo do que for, pode melhorar ou pode não voltar. Aí depende ainda da gravidade em que foi feito o diagnóstico. Por isso é que a gente bate muito, né, trabalha para que o diagnóstico seja feito mais precocemente possível. Porque quanto mais cedo, menor é a chance dessa pessoa ter essas que nós chamamos de incapacidades, né? Carlos, a gente não falou, na verdade, como que as pessoas adquirem essa doença. E também a gente podia já emendar e falar quais são as principais medidas de prevenção da hanseníase. Essa doença, ela é transmitida pela via aérea, né? Então, assim, normalmente a pessoa que tem, né, a doença, que a gente fala que é bacilífero, ele está liberando o bacilo. Quando fala, quando espirra, quando está respirando. Mas o bacilo, ele é muito lento, a reprodução dele. Então, ela elimina muito pouco o bacilo. E precisa de um contato mais próximo. Então, normalmente, são pessoas que moram na mesma casa e convivem há muito tempo. Então não tem a ver com contato sexual, não tem a ver com contato social, não tem a ver com contato profissional ou na escola, não tem a ver com essas formas de contato. Né? E esse contato é uma convivência que a pessoa tem com uma pessoa bacilífera. E além disso, para você ter a doença, você tem que ter também uma susceptibilidade. Né? Ou seja, não são todos que vão desenvolver a hanseníase, todos que eu falo na espécie humana. Segundo os últimos trabalhos, né, relatam que 90% da população humana já adquiriu resistência a esse bacilo. Então vai ter contato, vai identificar, o corpo identifica, só que o corpo ali mata o bacilo e ele não progride. Então, essa é uma medida, assim, às vezes as pessoas profissionais de saúde, né, têm até receio de trabalhar com hanseníase, né, de se contaminarem tudo, e os cuidados que você tem que ter são os mesmos de sempre, né, na questão da área da saúde, de profissionais, mas não por essa transmissão. Então, como é que a gente evita? Quais são as medidas de prevenção? Então, primeiro é a gente observar o nosso corpo. Ou seja, você observar se você não tem nenhum sinal, nenhum sintoma da doença. Não tem manchas, não tem áreas de dormência, não tem formigamento, não tem histórico na família, não está convivendo com ninguém. Então, isso é uma maneira de precaver. E se tiver, encaminhar ou você for procurar uma unidade de saúde para começar a fazer esse diagnóstico, né? Passar por um exame e ver se realmente você tem a doença e, se tiver, fazer o tratamento. E como está organizada a rede de serviços de saúde do município de São Paulo para o diagnóstico e tratamento da hanseníase? Aqui no município, qual que é a nossa porta de entrada para os casos suspeitos, né, de hanseníase? É realmente a atenção primária, né, são as UBSs.
Então, todas as UBSs que nós temos aqui no município, quando chega uma pessoa que está com a suspeita de hanseníase, vai passar por uma consulta médica. Primeiro passa por um acolhimento, no acolhimento já é dirigido, né, para uma consulta, aí faz uma primeira consulta na UBS. Se o médico da UBS, após essa consulta, achar, né, que pode ser hanseníase, aí ele vai encaminhar esse caso para uma das 31 unidades de referência de hanseníase que nós temos no município. Todo o território, nós temos aqui espalhado, né, pela cidade, essas unidades. Temos, inclusive, unidade até em sistema prisional, né, se houver necessidade, para as pessoas privadas de liberdade. Então, assim, aí esses casos que foram primeiro triados por esses médicos, né, que trabalham, os generalistas, né, que trabalham nas UBS, se ele achar que é hanseníase, aí vai para uma unidade de referência. Nessa unidade de referência, nós temos somente os dermatologistas que atendem, e aí eles vão fazer alguns outros exames, outros testes, para se certificar se é hanseníase, e se for hanseníase, começar o tratamento dessa pessoa e também convidar os contatos, né, as pessoas que moram junto, para elas poderem fazer o exame, né, todo esse exame, essa consulta, e também que nós que fazemos aqui no município já há 3 anos, é o teste rápido para os contatos de hanseníase. Então, é um teste que é feito, que é diferente dos outros, né? Que é feito para AIDS, para sífilis, para hepatite, que quando você faz o teste, ele dá positivo, significa que você tem a doença. Esse teste não. É um teste que ele é feito assim, se der positivo, a grosso modo falando, né? Quando ele dá reagente, significa que você teve contato com o bacilo, mas não significa que você vá desenvolver a doença. E isso é importante para a gente, para nós que controlamos a doença, que trabalhamos na área. Porque aí essa pessoa, inclusive, ela tem que ser acompanhada durante 5 anos. Porque o período, né, de surgimento da doença, né, ele varia de 2 a 7 anos. Então, uma pessoa pode ter contato com um paciente fica incubada, hoje, é isso? fica. Esse período, porque depende de vários fatores, depende da sua resposta imunológica, depende de quanto você pegou de bacilo, né? Se você ainda está recebendo o bacilo, depende da situação toda fisiológica sua para ver se realmente vai ser assim. Pode ser depois de 2 anos começar a desenvolver, depois de 3, depois de 4, depois de 5. Então, durante 5 anos, é um consenso, né, pela Organização Mundial de Saúde, que a gente acompanhe esses contatos desses pacientes. Porque mesmo às vezes você faz o exame, esse ano não deu, mas o ano que vem pode dar. Por isso que faz esse teste rápido. É só para ver se a pessoa realmente teve contato. Se ela teve contato e é um familiar, mora ali junto, então é importante que ela seja acompanhada durante 5 anos. Ela fica naquele radar ali da unidade para acompanhar. E de que forma a rede de saúde atua para prevenir as incapacidades físicas e acompanhar possíveis reações da hanseníase? As reações, elas são acompanhadas nessa própria unidade. Na unidade que você diz é naquela de referência, certo? Porque a UBS ela é só de entrada. Só de entrada, só. Se foi diagnosticado, é só na unidade de referência. Só. Certo. E a unidade básica, ela faz a vigilância local. Com os ACS, né? Isso. Certo. Então, assim, se tiver um paciente daquela região, a unidade não vai tratar. Mas aí os agentes, né, vão visitar, né, aquela casa e vão ver e vão acompanhar, aí, além de acompanhar o tratamento, né, desse paciente, se ele está tomando a medicação direito, se está tudo em ordem, também vão acompanhar os exames dos contatos, para ver se eles estão controlados. Então, isso é em relação à unidade de referência, a UBS. Em relação à unidade de referência, ela vai fazer todo esse controle, né, epidemiológico, o controle de medicamentos, e quando ele tiver a reação, ele está sendo acompanhado ali mensalmente. E se piorar, der algum problema, precisar voltar antes, ele sabe qual que é o médico, né? E vai lá e é tratado normalmente, que é tratado com medicação, aí toma o prednisona, ou talidomida, dependendo do tipo de reação que ele tem. Existe uma integração entre a vigilância em saúde e a rede assistencial para monitorar os casos no município? Se sim, como isso acontece? Existe sim. Nós temos aqui no município, né, desde 2013, nós instituímos a linha de cuidados de hanseníase.
E essa linha de cuidados, ela tem um perfil, né, que é além do protocolo que tem que ser seguido, né, para o tratamento da hanseníase, e também nessa linha de cuidados ela vai se regionalizar. O que significa isso? Então, assim, nas nossas coordenadorias, cada coordenadoria adapta a linha de cuidados à sua região. Então, é onde esse paciente vai ser encaminhado se ele tiver a questão da recuperação, que foi o que você perguntou, né? No caso do SER, né? Dos nossos centros de reabilitação. Então, cada região já tem linkado ali, dirigido um fluxo desse paciente se houver necessidade. Então, aí, tanto a vigilância quanto a assistência se comunicam, né, nessa linha de cuidados e aí desenham todo esse tratamento, o acompanhamento, o fluxo, os exames onde vão ser feitos, quais laboratórios, então para ter o controle regional. E a unidade de vigilância, que é a UVS, né, ela acompanha esse processo de perto. Então ela monitora o paciente tanto quando está em tratamento, né, durante os 6 meses, 12 meses, procurando sempre responder mensalmente. Nós temos um boletim, né, que é feito pelo sistema, onde nós temos que saber se o paciente está faltoso, se não está, se está tomando a dose, porque tem um período, dá para ter uma falta aí. Por exemplo, são 6 meses, são 6 doses que teria que tomar em até 9 meses. Então, ele pode faltar 3 meses ainda que não perde o tratamento. Se ele faltar 4 meses, aí ele volta para o começo de novo. E os outros que tratam 12 meses, eles podem até 18 meses, 1 ano e meio. Então, se passar também disso, volta para o começo. Então, a vigilância acaba controlando isso, né, junto com a assistência, com a rede de assistência na comunicação que tem através da linha de cuidados, né, e fazendo a supervisão dessas unidades, a supervisão técnica também, né, dos profissionais, e nós aqui também do programa, né, municipal, fazendo junto com eles, né, acompanhando todo esse monitoramento do município como um todo, e também, além disso, controlando os pacientes de pós-alta, que no caso é só aqui, né, na cidade de São Paulo, nós temos criamos, né, através de um projeto, também há 12 anos atrás, e instituímos o acompanhamento do paciente pós-alta. Porque esse paciente, quando ele termina o tratamento, ele não tem mais a doença. Ele não está mais transmitindo para ninguém. A partir da primeira dose, ele não transmite. Só que se ele tem essas sequelas, como a gente falou, né, que são essas incapacidades físicas, que pode ser nas mãos, nos braços, nos pés, feridas, no rosto, muitas vezes na vista, né, nos olhos, nariz, enfim, em várias partes do corpo. Aí é um paciente que continua em atendimento. Então, nós monitoramos esse paciente também e fazemos o controle dos pacientes pós-alta. Então, por exemplo, nós temos aqui mais de 4.000 pacientes em pós-alta que nós ficamos controlando, né? Para fazer justamente esse link da vigilância com assistência. Porque eles curaram da hanseníase, não tem hanseníase, mas eles precisam ainda do serviço de saúde. Eles precisam de próteses, muitas vezes de calçados, de palmilhas, ou às vezes de algumas outras próteses, porque já foram incapacidades que já se instalaram e não retornam mais. E ele vai ficar sempre precisando dessa assistência, né? Uma vez tratada e curada a doença, ela pode retornar naquele paciente em algum momento? Por exemplo, no momento de queda de imunidade, algo assim? Pode voltar. Então, aquela pessoa sempre tem que Não ficar é uma alerta. regra, mas pode acontecer. Os casos de recidiva. Pode acontecer por vários motivos. Pode ser desde um tratamento insuficiente. Então, vamos supor, o paciente tratou há 5, 6 anos atrás, ele tratou com 6 doses, né? Porque ele estava numa forma clínica naquela época que a resposta imunológica mostrava que ele pertencia àquele grupo. E daí foi tratado com 6 doses. Aí passa o tempo, como ele tem alguma deficiência nessa resposta imunológica, e aí o bacilo ainda ficou por ali, ou ele se reinfectou, essa pessoa que acaba passando por esse tratamento e que a gente fala que é insuficiente, ele volta, né, para casa, pode se reinfectar, porque algum contato dele não foi diagnosticado, e aí essa pessoa continua
ali vai evoluindo a doença, coloca bacilo para fora, né, naquele ambiente, então ele inala de novo o bacilo e o bacilo vai lá e faz às isso. vezes uma pessoa da família que não quis ir fazer o acompanhamento, coisa assim, né? Acontece. Acontece muito às vezes, né? Pessoas não querem, porque a hanseníase tem a questão do estigma, né? É isso que eu ia até perguntar, até, sobre como é que tem a rede municipal, como é que ela oferece um apoio para os pacientes em relação à orientação e enfrentamento do estigma. Sim. O estigma é algo muito difícil da gente enfrentar, né? Porque ele se esconde, né, de várias formas e sempre como ele está camuflado, fica difícil às vezes você identificar o que está acontecendo. Então tem paciente, por exemplo, que começa o tratamento e perde o emprego, né? Então tem paciente que, por exemplo, não quer nem levar o atestado médico do dia do tratamento, porque aí pode, né, questionarem lá onde trabalha que doença a pessoa tem, que tratamento é esse que está fazendo, e aí se identificam. Então, esse estigma fica muito ali, né, sempre atrás de alguma parede, atrás de alguma cortina. Tem paciente que, por exemplo, foi convidado a sair do templo religioso lá da igreja que ele frequentava, quando o pastor ficou sabendo que ele tinha hanseníase. E assim, o que a gente faz para enfrentar é a informação. Sim. Né? Sempre a informação. Então, divulgando o que é a doença. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor as pessoas vão ficar assistidas, né? Carlos, então, para finalizar, eu queria que você deixasse, assim, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar sobre o diagnóstico precoce, o tratamento e o combate ao preconceito relacionado à hanseníase. Para as pessoas também se observarem, né? Analisarem, virem seus corpos, né? Perceber se está tendo algum sinal, alguma mancha da doença, área de formigamento ou algo que possa ser um sinal ou um sintoma da doença. E ajudem, né, sempre a divulgar a questão da doença, que ela ainda existe, ela está sob controle, né? Aqui no município, por exemplo, a gente tem um número muito baixo, né, de pacientes. A gente já alcançou, né, um índice de menos de um paciente por 10 mil habitantes há 15 anos atrás. E cada vez vai diminuindo mais. Mas como aqui a cidade de São Paulo é um grande polo, né, dessa migração, esse movimento migratório que acontece no nosso país, e nós temos áreas endêmicas ainda no país, né, no norte, no nordeste e até na região centro-oeste. Então essas pessoas vêm muito para a cidade, inclusive muitas vêm até para se tratar. Então aí a importância, né, de ficarem sempre atentos, né, dos profissionais para que esses casos sejam encaminhados e a população em geral que se observe e se conhecer alguém que tenha hanseníase, que acolha essa pessoa de uma maneira muito natural e dê o apoio, como se houver necessidade do apoio psicológico, inclusive, que nessas próprias unidades de referência a gente tem a equipe interdisciplinar, né, médico, enfermeiro, serviço social, farmacêutico, psicólogo, tudo numa linha de cuidado. Se essa pessoa houver necessidade, ela vai ser encaminhada. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho aqui um presente para você, é o Bottom de 35 anos do SUS. E para você que nos assistiu até aqui, curta, comente e compartilhe.